Olá, a você que me assiste, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Câmara Entrevista. E se você gosta de boas histórias, fique conosco. No programa de hoje você confere a história de uma relações públicas que dá vida a eventos. Cláudia Boeira, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um imenso prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é meu de poder estar aqui e contribuir um pouquinho com a minha história, a história de vida que a gente tem e de muitas pessoas que a gente conhece nesse mundo. Cláudia, conta um pouquinho da tua vida para quem nos assiste, um pouquinho da tua história. Como é que foi que tu entraste nesse mundo dos eventos? Então, eu sou Relações Públicas por formação, já trabalhava na área de eventos, na área de comunicação e a partir das amigas que começaram a casar e começaram a pedir ajuda para organizar, para indicar alguma pessoa, um DJ, uma decoradora. E aí quando eu vi, eu estava com a amiga da amiga, com pessoas que eu nunca tinha visto antes, e aí eu percebi que isso poderia sim ser a minha profissão e a gente poder trabalhar em cima disso. E foi aí que começou, então, vindo indicações de pessoas que eu não conhecia, começaram a me procurar, e quando eu vi, eu já estava com 5, 6, 7 eventos num ano. Eu trabalhava numa outra empresa, e aí de um tempo para cá, então desde 2010, eu saí dessa empresa e decidi atuar só com organização de eventos. Me fala um pouquinho como é que são os bastidores desses eventos, de casamentos, formaturas, dos eventos que tu realizas. Como é que são os bastidores? Então, na verdade, os bastidores eles começam muitas vezes um ano e meio antes de ocorrer o evento, né? Quando os noivos chegam aqui, que eles fecham conosco, muitas vezes eles não têm nada definido, nem local, nem data, nem lista de convidados. Então, a gente ajuda eles e auxilia eles em todas as etapas da organização. Então, eu diria que os bastidores eles começam aqui, quando a gente conversa, quando a gente decide, quando a gente faz o nosso briefing do que vai ter, como é que é o perfil do cliente, dos noivos, o que eles querem colocar nessa festa, nesse dia tão especial. Então, os bastidores eles começam muito tempo antes, envolvem muitos profissionais na organização de um evento e no próprio dia do evento. Quando a gente é convidado, a gente vai numa festa, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, tem comida, tem música, tem luz, tá tudo ocorrendo perfeitamente. A gente não tem noção do que tá acontecendo por trás disso e da quantidade de pessoas que envolve, sabe? Desde as pessoas que estão lá na cozinha, lá no estacionamento, que estão cuidando de alguns detalhes. Muitas vezes as pessoas, a gente nem vê todas essas pessoas, não são só as recepcionistas, o DJ que tá ali, são pessoas que estão por trás, que a gente nem enxerga. Então, assim, geralmente um evento, ele disponibiliza de em torno de 50 pessoas a 60 pessoas para trabalhar nos bastidores. Desde segurança, garçom, copeiro, cozinheiros, chefes de cozinha, recepcionistas, técnico de som e luz, o pessoal da decoração que muitas vezes também fica por lá até a hora de começar o evento. Então, os bastidores eles são muito legais, na verdade, né? A gente que acompanha isso desde o início é muito bacana. Muitas vezes a gente monta um evento de tarde para de noite. O local disponibiliza para nós 2, 3 da tarde. Entra todo mundo, monta o evento e quando a gente vê à noite tá lindo, maravilhoso, um local totalmente diferente daquele que nos foi entregue. Cláudia, como é que foi o teu primeiro evento? Olha, o meu primeiro evento que eu fiz para uma pessoa totalmente desconhecida e que a pessoa me contratou, digamos assim, me pagou para auxiliar ela, foi traumático. Por que traumático? Eu digo traumático porque era um evento pequeno, era bacana de fazer, mas o celebrante, do qual estava celebrando o casamento, ele resolveu inverter tudo. Ele não queria mais os padrinhos daquele lado, ele não queria mais o noivo, enfim, falta de experiência da gente também. Hoje eu converso com o celebrante antes, né, para conduzir, para ver se ele tem alguma regra sistemática. Então, o que aconteceu? De última hora a gente teve que se adaptar, ele quis trocar o noivo de lugar, a gente se adaptou, conversei com a noiva e no final deu tudo certo. Mas foi meio traumático mesmo nesse sentido, assim, né? A gente tá super nervosa até hoje, eu digo.
Pra mim, a parte da cerimônia religiosa, eu sempre fico muito nervosa, sabe? Porque tem um certo ritual, tem pessoas envolvidas, tem muita coisa que a gente tem que respeitar, a gente tem horário a cumprir. Então, pra mim, todo o evento é como se ele fosse o primeiro. Mas o primeiro, ele ficou marcado realmente por isso, sabe? Se eu fosse uma pessoa, assim, que me sensibilizasse, eu diria, é o meu primeiro e último. Mas não. Eu disse, não, eu vou me adaptar, eu vou atrás, imprevistos acontecem. E vamos lá, vai vir o segundo, o terceiro, o quarto, e aí a gente foi se adaptando, foi aprendendo, foi ganhando experiência e graças a Deus hoje não temos mais esse tipo de imprevistos. E me conta como é que é trabalhar com o mercado de eventos aqui em Caxias do Sul. Quais são as maiores dificuldades que tu encontras nesse mercado? Na verdade é muito gostoso, assim, diferente de ser em Caxias ou não, eu atendo também muito a nossa região aqui da Serra, Vacaria, Bom Jesus, Gramado, Canela, enfim, no geral aqui a nossa região é muito bom de trabalhar. Tanto com os nossos clientes, os nossos noivos, quanto os profissionais envolvidos. A gente tem ainda um certo relacionamento de confiança, né? Graças a Deus a gente tem isso aqui, é muito gostoso de trabalhar, apesar de que a gente trabalha sempre com contrato, com precauções para que tudo ocorra corretamente. Mas no geral, assim, uma das maiores dificuldades, eu diria que não é só aqui, é na nossa região toda, é conseguir mudar um pouquinho o nosso estilo, o estilo dos noivos pensarem, de fazer algo sempre bem tradicional, sabe? Cuidando bastante essa coisa de muita comida, muita bebida, que eu não acho errado, mas é um pouquinho diferente quando a gente vai para Rio, São Paulo. E uma das maiores dificuldades que eu vejo, mas isso não é culpa dos noivos, é que aqui a gente tem ainda essa sistemática de que só pode casar no sábado. Para fora daqui a gente tem muito isso, é casamento na terça, na quarta, na quinta. Mas assim, claro, a gente sabe que aqui é correria, todo mundo pensa nos convidados, que vai trabalhar no outro dia, então acaba limitando um pouquinho as datas que os noivos têm durante o ano, porque inverno quase ninguém quer casar, ninguém se disponibiliza a fazer isso, né? É frio, se recolhe, enfim. Então o verão é aquela disputa de sábado que todo mundo quer casar, então às vezes falta local, falta fotógrafo, falta, enfim, né? Mas a gente sempre vai adaptando, muitas vezes a gente acaba fazendo até 2, 3, já fiz 4 eventos no mesmo dia para poder suprir essa necessidade. Então uma das maiores dificuldades que eu vejo é essa, porque a gente teria sexta-feira, eu já fiz casamentos na sexta-feira, que foi um sucesso, mas o pessoal ainda é um pouquinho limitado à data do sábado. Fala um pouquinho o que acontece por trás dos bastidores, assim, quem tá lá atrás. Tu já pagaste algum mico, alguém da tua equipe, ou até mesmo os noivos, algum formando? Conta histórias assim que, eu sei que tem bastante, conta histórias assim que tenham acontecido que te marcaram nesse sentido. Bom, a gente tem várias histórias, né? Eu não vou citar nomes, mas a gente já teve, assim, debutante que na hora de entrar pra festa caiu da escada. E aí a gente foi lá, ajudou, enfim, graças a Deus não se machucou, ninguém viu, né? Mas a gente de bastidores acabou vendo. Nós mesmo de equipe, de acontecer, de cair, fotógrafo que esbarra no arranjo, quebra e a gente vai adaptando. Já aconteceu também vestido de noiva que abriu o zíper de fora a fora atrás e aí a gente foi lá costurar, colocar a joaninha na porta da igreja. Então, assim, algumas coisas que acontecem que eu juro que eu vou escrever um livro, eu tô prometendo isso, que eu vou escrever um livro dos bastidores para contar para as pessoas justamente isso, né? Mas a gente já teve um pouquinho de tudo, assim, de convidado que bebe um pouquinho demais, que acaba aprontando, de noivo, de noiva, né? Que também bebe um pouquinho demais. Mas é bem interessante, assim, no geral a gente começa geralmente a montar os eventos na quinta, sexta-feira, dependendo do local, da disponibilidade. E aí, como a gente praticamente conhece todo mundo que está trabalhando, a gente já é envolvido, é um clima bacana, legal, tá todo mundo ali com responsabilidade, com profissionalismo de fazer tudo certo, tudo correto, mas nos bastidores também, assim, antes do noivo, da noiva ver, também acontece algumas coisas, sabe? Todo mundo tenta trabalhar com equipamentos de segurança e tal, mas às vezes uma escada que escorrega, alguma coisa a gente sempre encontra. E outros imprevistos também, de quebrar alguma coisa, da gente ter que substituir de algum equipamento que não vai funcionar. Mas é interessante, assim, porque geralmente a gente consegue resolver tudo sem transparecer os convidados, sem transparecer os clientes, mas a gente tem algumas histórias bem interessantes aí para contar e que eu vou escrever esse livro. Cláudia, e tem alguma história assim engraçada que mais tenha te marcado?
Olha, não aconteceu comigo, graças a Deus, mas me marcou muito quando eu escutei essa história, tá? Aconteceu em Porto Alegre, tem 2 igrejas com o mesmo nome. E até quem me contou isso foi o padre, que celebrou um casamento comigo esses tempos. E ele me disse que a noiva era tão desligada, que não estava nem aí, que ela conseguiu errar a própria igreja do casamento. Tava todo mundo na igreja, o noivo, os padrinhos, todo mundo esperando e nada da noiva, e ligavam e a noiva não atendia, e o motorista da noiva e nada da noiva aparecer. Aí conseguiram falar com a noiva, ela disse, olha gente, eu tô aqui na porta da igreja, tá tudo fechado, tô esperando alguém vir aqui para abrir a porta para eu entrar. Ou seja, ela estava em outra igreja não tinha nada que não tinha nada a ver, tinha o mesmo nome, ela deve ter falado pro motorista, o motorista foi e ela tava lá, assim. Então, enquanto a gente tem algumas noivas muito ansiosas, muito preocupadas, existem outras que são totalmente desligadas, né? Cláudia, eu sei que todo evento é único, né? Ele dá trabalho de alguma forma, eu sei que exige muito dos profissionais, mas teve algum assim que tu teves que elaborar, não sei, que foi mais elaborado, teve algum assim? Tem vários, na verdade. Todos os eventos, eles são muito especiais e eu sempre digo assim, todo evento ele é importante, seja ele na dimensão que for. Alguns requerem um pouquinho mais de dedicação, requerem um pouquinho mais de construção, digamos assim, de cenário, de espaço, mas todos eles demandam dedicação, profissionalismo e atenção. Porém, tem alguns que a gente acaba se dedicando um pouquinho mais em função do que a gente vai precisar levar para lá. Recentemente a gente fez um evento em Carlos Barbosa, foi na propriedade dos noivos, era no interior, então a gente acabou levando desde a estrutura de banheiro até a estrutura de cozinha. Nós pegamos o pátio da casa deles e montamos toda a estrutura do evento. É lógico que requer um pouco mais de atenção, a gente começou essa montagem na segunda-feira antes do evento, então a gente ficou a semana toda nesta montagem. Diferente de tu pegar um local pronto, que tu vai lá e monta uma decoração, monta um cenário. Então, claro que demanda um pouquinho mais de tempo, demanda um pouquinho mais de dedicação para fazer tudo isso, em pensar em todos os detalhes. Então, a gente levou a estrutura de banheiro, tinha que pensar na parte de esgoto, tudo mais, no acesso das pessoas até lá. Tivemos que pensar na estrutura de alimentação, de cozinha, da equipe que foi lá para cozinhar. Pensamos também na estrutura de convidados, né, desde a cerimônia até o jantar, a festa. Nós tínhamos também no pátio da cerimônia, eles tinham um grande lago assim na frente da cerimônia, era muita grama, então assim, teve corte de grama, tinha mosquito, tinha bichinhos, a gente pensou em repelente, em detetização. São pequenos detalhes que de repente as pessoas não percebem, mas fazem a diferença nesse sentido, para dar esse conforto e fazer com que fique tudo perfeito, não é porque a gente está fazendo no pátio da casa que a gente não tem que pensar nisso. De outra forma também, fizemos um evento um pouco menor, também no pátio da casa dos noivos, era um evento para 40 pessoas, bem íntimo, usamos o próprio pátio da casa deles, a estrutura da casa deles. Não é porque era um evento menor que a gente também não teve que pensar em tudo isso, em estruturas, em planejamento, para pensar desde onde as pessoas vão entrar, onde é que elas podem circular dentro da casa, né? Porque também não dá para abrir a casa toda para isso. Então requer sim um pouquinho mais de dedicação. Quando a gente faz eventos fora, na região, sempre a gente precisa um pouquinho mais de tempo. Geralmente a gente vai na terça, na quarta para começar a montar as estruturas. Depende se a gente vai ter área externa, se não tem. Então, cada projeto é um projeto, mas sempre tem alguns que marcam um pouquinho mais em relação de toda essa parafernália de equipamentos e materiais e estruturas que a gente precisa levar. Cláudia, vamos sair um pouquinho dos eventos agora. Vamos falar um pouquinho da Cláudia, da tua essência. Tu és gaúcha e tu cultivas com muito orgulho a tua tradição. Tu dançaste no CTG por um bom tempo. Conta um pouquinho para quem nos assiste sobre esse teu lado aí. Sim. De prenda. Como é que foi? De onde surgiu a tua paixão pela dança gaúcha? Além do amor pela minha profissão, que a gente tem que ter muito amor, né, para se dedicar todos os finais de semana, deixar de estar com a nossa família, eu também tenho tenho que abrir mão de muita coisa, de muita vida social, porque todo sábado, todo final de semana, a gente está trabalhando com outras pessoas que não é a nossa família, na verdade, né?
Então eu gosto muito disso. Toda vez que vocês chegarem aqui no meu escritório, vai ter um chimarrão para receber vocês. Eu sou natural de Vacaria, família por parte de pai é de lá, então eu fui criada no meio tradicionalista, né, desde criança, desde pequena. Comecei a dançar em CTG muito cedo na minha vida, desde os meus 11 anos de idade. Depois eu passei a dar aulas de CTG também, mas por último, então, o CTG do qual eu sou filiada atualmente é o CTG Rincão da Lealdade. Não atuo mais, né? Não consigo mais atuar em função dos meus finais de semana, não tenho como acompanhar o grupo, não tenho mais essa disponibilidade de tempo, mas gosto muito disso. Recentemente acompanhei o CTG Rincão da Lealdade num festival de folclore que aconteceu em Portugal em 2013. A gente foi representando o Brasil, levando o nosso folclore, a nossa cultura gaúcha para Portugal, apresentando isso junto com mais 11 países que estavam participando do festival. Fala um pouquinho desse festival de Portugal para quem nos assiste. Conta um pouquinho do festival. Então, esse festival é um dos maiores festivais de folclore que tem, é o Festival dos Açores, que acontece na Ilha Terceira, em Portugal. O nosso CTG se inscreveu para participar, participamos de uma seleção e fomos selecionados, então, para representar o Brasil, levando a cultura gaúcha. É um festival bem interessante, a gente tem todos os anos, eles não repetem grupos, na verdade, né? Então a gente participou uma vez, não temos mais oportunidade de participar. Justamente por isso que é um dos maiores, eles sempre levam novidades, eles dão oportunidade para mostrar diversas culturas. Nós já tivemos grupos do Brasil, do Nordeste, que levaram a cultura do Nordeste, tivemos outros grupos aqui da região Sul também em outras oportunidades, e nós fomos em 2013, então, representando o Brasil com a cultura gaúcha. Ele é um festival bem diversificado, além de apresentações para o público local, a gente participa de programas de TV, apresentando a nossa cultura, e a gente tem uma integração muito legal entre todos os países que estão lá. Então, todas as noites tem uma festa que acontece entre os integrantes. Cada noite é organizada por um país, então a gente levou também um pouquinho da nossa cultura brasileira, a gente levou um pouquinho da nossa música, do samba, do pagode, outros ritmos musicais, até porque nós estávamos representando o Brasil, então a gente também quis mostrar para eles um pouquinho desse outro lado, mas sempre mantendo a essência do nosso tradicionalismo gaúcho. Então a gente serviu chimarrão para eles, a gente levou comidas típicas daqui, fizemos caipirinhas e de outro modo a gente aprendeu isso de outras culturas também, de outros países. A gente ensinou eles a dançar, ensinamos eles a dançar as nossas músicas típicas daqui, eles nos ensinaram a dançar as músicas típicas deles, ensinamos eles a falar português, então é uma integração muito bacana que ocorre nesse festival. Cláudia, e o que significa a cultura gaúcha para ti? Qual o significado que ela tem para ti? Bom, a cultura gaúcha para mim ela é muito importante. Na verdade, muito do que eu tenho hoje de princípios, de essência, eu aprendi dentro de um centro de tradições gaúchas. Desde cedo a gente aprende muito, sabe? O que é respeito, o que é compromisso. A gente também tem um lado muito bacana disso, que é o fato de tu estar ali, de tu desenvolver uma cultura, de tu ter disponibilidade de poder subir num palco, de se apresentar, de ser julgado. Então, assim, é uma forma muito bacana de integração. A gente tem alguma rivalidade com outros grupos? Tem, mas fora do palco é muito legal. A gente tem um círculo de amizades muito grande. Então, eu aprendi muito com isso e faço uso de tudo que eu aprendi dentro de um centro de tradições gaúchas hoje na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Cláudia, e para fechar, com chave de ouro para coroar nossa entrevista de hoje, se tu pudesses te descrever em uma palavra, qual seria ela? A minha palavra, dedicação. Porque realmente assim, tudo que eu faço, e quem me conhece sabe, quando eu faço com dedicação. Se eu opto por fazer alguma coisa, eu me entrego, eu me dedico, eu faço e eu coloco a minha alma em cima disso. Então, quando eu estou organizando um casamento ou uma festa para família, qualquer coisa que eu me dedico a fazer, eu faço e boto a minha alma para fazer para que saia perfeita. Até porque assim, grandes momentos das nossas vidas a gente não tem uma segunda oportunidade. Então a gente tem uma única chance de fazer bem feito. E eu sempre digo assim, se cada um fizesse a sua parte bem feito, a gente resolveria muitos problemas desse mundo.
cada um na sua especialidade, fazer bem feito a sua parte, pronto, não precisa a gente se preocupar com o trabalho dos outros ou com o que o outro está fazendo, ou se está certo ou se está errado. Então, cada um fazendo a sua parte bem feita e se dedicando é o que a gente precisa. Cláudia, muito obrigada por compartilhar isso conosco, o teu talento, tua simpatia, o teu bom humor. Muito obrigada por nos receberes aqui. Foi um imenso prazer ter esse bate-papo hoje contigo. Eu que agradeço, muito obrigada, parabéns pelo programa e sucesso para todo mundo. Muito obrigada. E você que me assiste, meu companheiro de boas histórias, muito obrigada pela sua companhia também. Eu vejo você na próxima. Um beijo, tchau, tchau.